A história da Arca de Noé é uma narrativa profundamente enraizada na tradição religiosa e cultural. Ela simboliza a fé, a sobrevivência e a proteção divina em meio a um dilúvio catastrófico. Além de seu contexto religioso, a história da Arca também levanta questões sobre a ética da preservação da biodiversidade e a responsabilidade da humanidade para com a natureza. A Arca, como uma estrutura colossal, destaca a engenhosidade e o esforço necessário para preservar a vida em sua forma mais diversa. Embora a história da Arca de Noé seja frequentemente vista como uma narrativa religiosa, ela também pode ser interpretada como uma lição sobre resiliência, proteção ambiental e responsabilidade compartilhada para com o planeta. Independentemente da crença religiosa, a história da Arca continua a ressoar como uma parábola sobre a sobrevivência e a conexão profunda entre a humanidade e a natureza. Quer você acredite ou não que os eventos descritos no Antigo Testamento realmente aconteceram, a história de Noé, a Arca e o grande dilúvio dispensa apresentações. Durante séculos, os estudiosos tentaram rastrear o local de descanso final da Arca, que, segundo a Bíblia, parou em algum lugar nas montanhas da atual Turquia. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre história e arqueologia. Um local em particular, conhecida como Formação Durupinar, é considerado por alguns como sendo os restos petrificados da própria Arca. Assemelhando-se vagamente ao formato de um navio, está situado na Turquia, a aproximadamente 3 quilômetros ao norte da fronteira iraniana, e a cerca de 1.981 metros acima do nível do mar. Embora os geólogos geralmente argumentem que o local é uma formação natural, desde 2021, cientistas de 3 universidades na Turquia e nos Estados Unidos têm analisado amostras das rochas e do solo encontradas no local para determinar se realmente é o lar da icônica embarcação de Noé. Agora, de acordo com os resultados iniciais, há de facto evidências de atividade humana no local sob a forma de materiais argilosos, materiais marinhos e marisco, que datam da época da Grande Cheia. De acordo com as primeiras conclusões obtidas nos estudos, pensa-se que existem atividades humanas na região desde o período calcolítico, ou seja, entre os anos 5.500 e 3.000 a.C., disse o professor Faruk Kaya, da Universidade Ibrahim Sesen. Sabe-se que o dilúvio do profeta Noé remonta a 5.000 anos. É claro que as evidências de atividade humana no local naquela época não confirmam nem negam que a formação em si seja a Arca de Noé, nem que Noé realmente existiu. Para aqueles que esperam provar de uma vez por todas que o local é realmente o local de descanso final da Arca, no entanto, isso representa, no mínimo, um passo na direção certa. Os antigos fortes romanos, como parte do sistema militar romano, eram estruturas emblemáticas da engenharia e do poder militar do Império Romano. Esses fortes serviram como postos de controle, bases estratégicas e locais de defesa. Sua arquitetura sólida, muitas vezes cercada por muralhas ampliadas e torres de vigia, refletia a habilidade avançada dos romanos em construção. Os fortes romanos também desempenharam um papel crucial na expansão do império, fornecendo segurança às legiões em terras distantes e facilitando o controle de vastos territórios. Eles representavam o compromisso dos romanos com uma disciplina militar e administração eficiente. Hoje, a preservação de antigos fortes romanos em locais como a Muralha de Adriano, na Grã-Bretanha, ou as fortalezas ao longo da fronteira do Reno, destaca a importância de entender o passado para apreciar a influência do Império Romano na cultura e na arquitetura. Um estudo de imagens desclassificadas obtidas por satélites da era da Guerra Fria durante as décadas de 1960 e 70 levou à descoberta de 396 fortes romanos até então desconhecidos. Os fortes estão espalhados pela estepe síria, onde hoje são a Síria e o Iraque, para proteger as províncias orientais das incursões árabes e persas. Segundo os pesquisadores, os fortes ficam em uma região onde uma proposta de linha defensiva de 116 fortes foi identificada em levantamento aéreo realizado pelo padre Antoine Poidebard em 1934.
Desde a década de 1930, historiadores e arqueólogos têm debatido o propósito estratégico ou político deste sistema de fortificações. Diz o autor principal da pesquisa, professor Jesse Cassana, do Dartmouth College. Aos poucos, estudiosos questionaram a observação básica de Poydebard de que havia uma linha de fortes que definem a fronteira romana oriental. Num estudo publicado na revista Antiquity, uma equipe do Dartmouth College estudou as imagens desclassificadas de satélites espiões que faziam parte do primeiro programa de satélites espiões para determinar se as descobertas de Poydebard eram precisas. Usando os fortes encontrados por Poydebard como ponto de referência, o estudo revelou 396 novos locais de fortes numa paisagem que foi severamente impactada pelas mudanças modernas no uso da terra. Os fortes foram encontrados em toda a região, estendendo-se de leste a oeste, contrariando a teoria de que formavam um muro de fronteira norte-sul. Em vez disso, o estudo sugere que os fortes foram construídos pelos romanos para promover o comércio interregional, salvaguardando as caravanas que viajavam entre as províncias orientais e terras não romanas e permitindo a comunicação entre as regiões oriental e ocidental. Crucialmente, isto sugere que as fronteiras do mundo romano eram mais flexíveis e inclusivas do que se pensava anteriormente. É provável que a fronteira oriental romana não fosse um foco constante de conflitos violentos. Embora os romanos tivessem uma forte presença militar, eles também davam importância ao comércio e à comunicação com regiões além do seu domínio direto. Consequentemente, esta revelação poderia remodelar significativamente a nossa compreensão da vida nas fronteiras romanas. Em declarações ao Heritage Daily, o professor Jesse Cassana, do Dartmouth College, disse: "Só conseguimos identificar com segurança vestígios arqueológicos existentes em 38 dos 116 fortes de Poydebard. Além disso, muitos dos prováveis fortes romanos que documentamos neste estudo já foram destruídos pelo recente desenvolvimento urbano ou agrícola, e inúmeros outros estão sob extrema ameaça." Vamos mergulhar em uma história fascinante de uma antiga maravilha exuberante da selva amazônica. Hoje iremos explorar juntos as pirâmides de Paratoari. Seriam elas verdadeiras maravilhas antigas ou simplesmente criações naturais? Em 1976, uma fotografia de satélite da NASA, a CS-1132W003, revelou um enigma intrigante. Estruturas semelhantes a pirâmides, meticulosamente organizadas em arquivos no sudeste do Peru. Esse achado surpreendente no coração da densa floresta amazônica fez o mundo especular sobre uma antiga civilização perdida. Uma sociedade que teria dominado as profundezas da selva. Anos depois, em 1996, o explorador experiente Gregory Dyer-Menjan examinou minuciosamente as estruturas. Embora sinais de presença não tenham sido encontrados, as pirâmides revelaram-se formações naturais de arenito, conhecidas como esporões truncados. Essa revelação lançou uma nova luz sobre as estruturas e dissipou as teorias de que eram construções humanas. Em 2001, a busca por vestígios antigos foi reavivada quando o arqueólogo Mário Polia descobriu um relatório jesuíta falando de uma cidade inca chamada Paititi, próxima a Paratoari. A lenda de uma cidade perdida ressurgiu, capturando novamente a imaginação global e gerando esperanças de novas descobertas. Contudo, em 2007, as esperanças foram mais uma vez frustradas quando uma estrutura que parecia ser um forte também se revelou uma formação natural de arenito. A Amazônia continua a desafiar os exploradores, mostrando como a natureza pode enganar nossos olhos e mentes. A história das pirâmides de Paratoari nos lembra do poderoso fascínio que o desconhecido exerce sobre nós. A capacidade da natureza de criar formas surpreendentes e a intrincada teia do conhecimento antigo se entrelaçam nesse mistério. A Amazônia, com sua aura de aventura, continua a ser uma das últimas fronteiras inexploradas do nosso planeta. Essa jornada pelo enigma das pirâmides de Paratoari. Embora não sejam maravilhas antigas feitas pelo homem, elas ainda nos deixam com uma lição valiosa. A natureza é mestra em criar ilusões e a história está sempre pronta para nos surpreender.